A Farol é uma igreja apaixonada por Deus. Amar pessoas é parte fundamental de quem nós somos. Caminhar nessa terra refletindo Jesus é a base para que vidas sejam de fato impactadas e para que os ambientes que nós estamos sejam transformados. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos é mais do que uma missão, é realmente a nossa motivação todos os dias. Farol é muito mais do que um nome. Farol é uma visão espiritual para a cidade, é ser luz por onde passarmos, é chegar nas esferas de influência e fazer a diferença, sempre com amor e temor do Senhor. Isso é ser farol. Hoje eu fiquei com a incumbência de concluir a série do 7º elo de amor pelo sangue. E eu achei essa incumbência muito boa. Sei que alguns de nós aqui estão em voto com Deus nessas quartas-feiras. Se você está em voto com tua pulseirinha, levanta a mão, levanta a mão. Aê! Existe uma promessa para quem persevera, você sabia? Lá em Apocalipse 3:8, algo que eu acho lindo. Eu amo esse versículo. Ele diz o seguinte: eu vi que você tinha pequena fé, mas você perseverou e guardou o mandamento. Por isso eu te darei a coroa da vida. Vê que coisa linda. Deus está dizendo para mim e para você: eu sei que sua fé estava pequenininha, eu sei que nem você estava crendo para você mesmo, mas você perseverou. E por isso você recebe a coroa da vida. A gente acha que as coisas de Deus é só para quem é guru espiritual. Já parou para pensar nisso? E a gente cria umas utopias tão grandes. Mas a palavra fala que Deus está voltado para quem tem o coração quebrantado. Que Ele não despreza esse coração quebrantado. Que Ele não despreza aquele teu clamor que você diz: Senhor, eu sei nem como é que eu vou orar hoje. Mas Ele está ali. Você pensa: ai Deus, como que você pode usar isso na minha história? Mas Ele está ali. Aí você pensa: Deus, eu só sei esse corinho. Mas Ele está ali. Porque o que Ele está procurando são verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ele não está procurando. Você vê assim: estou procurando verdadeiros teólogos. Estão procurando líderes de frente. Estão procurando crentes com mais de 10 anos. Estão procurando pessoas que têm a voz grossa e oram orações especiais. Estão procurando alguém que nunca pecou. Não. Eu estou procurando verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Um dia ele encontrou Davi. Davi era imperfeito, mas a palavra diz que ele era segundo o coração de Deus. E o que é que Davi tinha? Um coração quebrantado. Enquanto Saul era um cara que dizia: pequei. Olhava para o profeta e falava: olha, eu pequei, mas por favor, olha, esconde, abafa, deixa abaixo. Me honra diante do povo. Davi dizia: eu pequei contra Deus. Foi contra Deus que eu pequei. Faça-se o que for necessário, mas me leva para o lugar do conserto. Em Davi havia um só desejo: agradar o coração de Deus. Então o que vai determinar o quanto você é chamado, o quanto você vai ser ungido, o quanto você vai ser acolhido no Pai, não é o quão certo você é, mas é o quanto você deseja o agradar, o quanto você é um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora, o quanto você clama pela presença dEle. Há uma canção antiga que dizia: Pai, como achasse a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Veja que coisa profunda. Quando a unção dele derrama sobre nós.
Ele nos faz segundo o seu coração. Pai, estás sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai, em oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro. Só isso. O verdadeiro adorador às vezes está cantando no chuveiro, mas está cantando. O verdadeiro adorador está desafinando, mas está adorando. O verdadeiro adorador está lendo a Bíblia assim, ó, que nem doido dentro de casa, mas está adorando. O adorador está assim, as coisas estão dando errado, ele está dizendo glória a Deus. Aleluia! Seja feita a vontade do Senhor. O verdadeiro adorador está passando por oposição, mas está dizendo, onde que Deus vai, eu vou atrás. O verdadeiro adorador é alguém cujo passado não determina mais o futuro. Um verdadeiro adorador é alguém que conhece quem é Jesus e diz, eu confio, Senhor, em Ti. E eu estou disposto a viver a história que Você tem para mim. O verdadeiro adorador, ele renuncia a todas as coisas para não ter que renunciar ao Senhor. É o que? É o namoro que está afastando você? É o namoro que está esfriando a tua fé? Tchau, namoro. Se um dia você contribuir para a glória de Deus, beleza. Mas se não está contribuindo, eu tenho uma grande corrida e eu estou buscando um alvo. Eu posso até entrar solteiro ou solteira no céu, mas sem Jesus eu não entro. Então isso é o mais importante. O verdadeiro adorador está dizendo assim, olha, Senhor, essa porta de emprego está dificultando a minha adoração, porque eu estou me achando muita coisa. Então ou o Senhor me ajuda a entender que eu dependo completamente de Você, que o que o Senhor me dá é para a Tua glória, que o que o Senhor me dá é para ajudar os outros, é para minha família ser plena, ser saudável, avançar, crescer, ter conforto. Mas eu estou deixando isso subir a cabeça, eu estou tendo orgulho, Senhor, eu entro no céu sem esse emprego, mas não dá para viver sem Tua glória, então toma aqui. Olha, Senhor, eu estou me achando muito lindo, muito linda. Eu posso entrar no céu sem mega ré e sem tanquinho, mas eu não posso entrar sem Te adorar. Eu não posso viver sem depender de Você. Eu não posso viver longe desse amor. Então beleza, deixa o resto. Olha, Deus, sem amiga eu entro no céu, mas sem Você eu não entro. Sem amiga eu consigo viver e Te adorar, mas sem Te adorar eu não posso viver. Então sabe de uma coisa? Tchau pra essa amizade. A gente entra muito em crise com algumas coisas, minha gente. Não contribuiu com o que Cristo tem pra mim. Tchau. Não contribuiu com a glória de Deus. Tá me esfriando, tá me abatendo. Ou eu deixo Deus trabalhar nisso. Ou eu te removo isso. Ou eu vou viver um padrão aquém do que Deus tinha pra mim. Sabia, você entra nos céus e você pode provar de Deus sem o teu milagre. Meu Deus. É porque às vezes a gente está idolatrando tanto o nosso milagre, que quando o nosso milagre vem, a gente esquece quem é o Deus que faz milagres. Às vezes a gente idolatra tanto a porta que Ele abriu, o último lugar que a gente conheceu, o passaporte que a gente tirou, o ideal e a meta que eu tinha, e eu começo a idolatrar aquilo, e eu começo a esquecer quem foi que fez. Se as coisas estiverem em meu coração, eu vou estar vivendo para mais uma meta na sociedade. Mas se Ele tiver meu coração, Ele pode me colocar, como diz Provérbios 31, para ser louvado às portas da cidade. Mas o meu coração não se corrompe com o louvor. O meu coração não se corrompe com a aprovação. O meu coração não se corrompe com as amizades, com os namoros, com os noivados. Meu coração não se corrompe com o ministério, com o chamado, com o dinheiro, com o acesso. Meu coração não se corrompe com os lugares onde eu estou sentando, com comida diferente que eu estou comendo. O meu coração é tão dele que aonde eu for, Ele vai comigo. Aonde eu for, Ele estará comigo. Você lembra que a gente começou a cantar e declarar?
que eu nunca estou só. Você lembra que nós começamos esse culto dizendo a Ele que Ele está conosco? Mas a questão é, eu tenho feito dele a minha melhor companhia? Eu não quero saber se nós queremos a presença de Deus quando nos sentimos sós. Eu quero saber se quando a gente tem um milagre, a gente continua fazendo da presença dele o nosso maior tesouro. Precisar dele quando a gente precisa de muita coisa é fácil. Eu quero saber se a gente continua dizendo: se não fores comigo, eu não irei. Moisés um dia falou isso para o Senhor: Senhor, não me faça subir nesse lugar se a tua presença não estiver comigo. Se o Senhor não for comigo ao Egito tirar o povo, eu não irei. E depois o Senhor chamou ele para um relacionamento no alto da montanha. E ele disse: Senhor, se tua presença não estiver lá, eu não irei. Cirilo falou isso muito bem nas suas canções. Não me faça subir nesse lugar, Senhor, se tua presença não for comigo. Jesus, tu és meu melhor amigo. Senhor, se essa posição não for para tua glória, tô fora. Senhor, se essa vida não for para tua glória, tô fora. Jesus, se essas amizades não for para tua glória, tô fora. Porque sabe de uma coisa? Eu carrego em meu peito a marca de Cristo. Então aonde eu for, eu quero que digam: lá vai alguém que sabe quem é o Senhor. Sabe, lá vai alguém que Deus honrou. Não alguém que deu conta. Alguém que foi diligente naquilo que recebeu do Senhor e não deixou o seu milagre tomar o lugar do seu Deus. Porque quem caminha com o Senhor vai provar de muitos milagres, mas quem se agarra ao milagre vai ter que sustentar isso sozinho até o fim. Porque essa idolatria pelo nosso milagre corrompe o nosso coração. Às vezes eu só venho na igreja porque eu quero o meu milagre. Às vezes eu só oro porque eu desejo o meu milagre. Às vezes eu só me apaixono pela presença porque eu estou inebriado pelo desejo do milagre. Mas o que me valida para receber o milagre é estar apaixonado por aquele que tem o milagre em suas mãos. Isso gira uma chave dentro de mim e de você. Talvez você não esteja entendendo isso completamente agora. Mas nós vamos falar hoje sobre esse 7º selo, sobre esse último elo do sangue de Jesus. E quando Deus começar a liberar as respostas que você quer, não se esqueça que o seu compromisso é com Ele. E não com o projeto que você tinha. O seu compromisso é com Ele e não com a aliança no dedo. O seu compromisso é com Ele e não com o carro que você ansiou. O seu compromisso é com Ele, não com a casa que você deseja ter. O seu compromisso é com Ele e não com a cura que você anseia. Você pode ansiar todas as coisas, você só não pode ansiar mais elas do que você anseia a presença de Deus. Amém? Vamos juntos? Hoje nós entramos nesse 7º elo de amor do sangue de Jesus. A base está em João 19, 33 a 34, que diz: quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhes quebraram as pernas. Você sabe o que isso quer dizer? Naquela época da crucificação, havia um padrão muito comum. Você sabe que quem estava na cruz não morria literalmente pela cruz, mas porque a posição que a crucificação acontece gera uma pressão no diafragma que tende a empurrar e implodir os pulmões, gerando falta de ar. Então a morte acontecia por asfixia e por conta do sangramento. Tanto que você vê que em algumas situações, Jesus foi um dos únicos que foi crucificado, que além da amarração tinha pregos nas mãos. Porque foi dito na Bíblia, por Isaías, que ele teria o seu corpo transpassado. O que é transpassado? É quando você tem uma ruptura de um lado a outro. Por exemplo, o que acontece quando nós estudamos ciências criminais e nós vamos fazer um laudo, por exemplo, de medicina legal? Nós falamos, nós entendemos por onde a bala passou. Se a bala entra e tem um orifício e permanece, a gente sabe só que ela entrou. Mas se a bala tem entrada e saída, de acordo com a maneira que a pele está
você sabe de que lado ela entrou e de que lado ela saiu. Porque a pele vai evidenciar o disparo e a maneira como ficou. Se ela veio pela frente, saiu por trás, a pele de trás vai estar desgastada de uma maneira diferente da frente. Se é o contrário, a mesma coisa. Então, transpassar é exatamente isso, um lado para o outro. Então, nós laudamos dizendo que houve transpassamento da bala. Então, Isaías declarou que Jesus seria transpassado. Então, que o corpo dele seria literalmente perfurado de um lado a outro. Mas, no geral, a crucificação acontecia com os pés posicionados e os braços amarrados. A própria pressão do corpo asfixiava. A própria pressão do corpo gerava isso. Você vê, inclusive, que o ladrão que estava ao lado de Jesus e foi salvo, ele praticamente morre ali num intervalo muito pequeno de horas. E que Jesus, ele não é morto, mas ele fala: Pai, Deus meu, por que me desamparasse? Eli, Elai sabachthani. Então ele sentiu todo o desamparo, porque a palavra fala que não há conexão entre Deus e o pecado. Então na hora que Jesus ele absorve todo o pecado meu e seu, todo o pecado do mundo, das gerações, acontece o quê? Uma separação entre ele e Deus, porque naquele momento ele representava o pecado da humanidade. E é por isso que ele grita: Deus meu, por que me desamparasses? Mas depois ele grita de novo: Pai! Agora a relação dele não é só com Deus, mas é com o Pai. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a palavra diz que ele... Então, ele não é morto pelas mãos dos homens. Ele é morto pela pressão dos nossos pecados. E ele entrega a própria alma. Vocês estão comigo? Se surgir dúvida, pode levantar a mão e a gente tira a dúvida aqui, combinado? Porque aqui nós não temos protocolo, nós somos uma família. E se o culto é para Deus e para a glória dele, dá pra gente conversar como família, combinado? Faz de conta que você está num cultinho doméstico. E aí o que acontece? A Bíblia fala que, ele já estava morto, certo? Posicionei vocês do lapso temporal aqui, vocês estão entendendo onde estão? Crucificação. Então, não lhe quebraram as pernas, porque quando viam que o crucificado estava demorando a ter essa pressão, eles aumentavam a pressão. Como? Tiravam a ponto de apoio. Então eles faziam o quê? Pegavam grandes madeiras e batiam nas pernas, porque com a quebra das pernas, o que acontece? Aquela perna está amarrada, mas está quebrada. O apoio some totalmente, certo? Quando o apoio some, essa pressão aumenta, combinado? Então os braços erguem mais e o tronco desce mais. O que isso faz? Asfixia com mais facilidade. Então a palavra fala o quê? Ele já estava morto. Então não lhe quebraram as pernas, que era uma prática natural. Crucificado, perna quebrada, asfixia, acelera. Se você fizer essa posição, em algum momento, você sente que é uma posição mais difícil de respirar do que essa. Veja que interessante. Mas, veja só, um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança. Não havia necessidade natural, mas havia um ambiente de indignação. Você percebe isso? No momento que Jesus tem sede, a Bíblia diz que eles embebem uma esponja no vinagre. Então imagine uma pessoa sob o sol, lábios rachados. Quem já foi para a região de Jerusalém, de Israel, sabe que na época que isso aconteceu, o calor é suficiente para gerar na gente a mesma sensação que um clima muito seco que nós temos aqui em Campinas gera. O clima lá é seco, árido, então os lábios rachavam e o sol queima a pele de uma maneira desconfortável. Então quando eles colocam aquela esponja no vinagre, embebedam ela na boca de Jesus, eles geram para ele uma sensação de total secura. Além do que uma pessoa em sangramento, ela tem mais necessidade de água. Pergunte para alguém da área de saúde. Quando há um grande sangramento, a pessoa tem muita sede. Ela pede água logo. Mas a sede dela é da falta realmente de hidratação no organismo. Então, Jesus estava nesse ponto, sangramento, um clima seco e árido, uma crucificação. Então, o vinagre, quando entra naquela hora, é um ato de perversidade.
Não era nenhum ato comum, era um ato de perversidade. Eles foram intencionais. Então, nesse ambiente de instabilidade, nesse ambiente de dor, nesse ambiente de ofensa, Jesus não teve nem as pernas quebradas. Ele entrega o seu espírito nesse dia. E o que acontece? Há uma revolta. Então, esse homem vem e fura Jesus na sua lateral. E a Bíblia diz que dele saiu sangue e água. Então se coloca nessa cena aí com ele. Então Jesus, ele começa a derramar o seu amor aí numa representação profética, tá? Porque a Bíblia começa a descrever em Mateus que chegaria um tempo que a maldade se multiplicaria a ponto do amor de muitos se esfriar. Fala comigo, muitos. Muitos. Muitos é todos. Muitos é todos. Olha, ali tem um monte de gente. Significa que não tem ninguém do outro lado? Um dia Elias entrou na crise como essa. Ele estava lutando contra uma mulher perversa chamada Jezabel. E ele entra numa depressão. Ele fica mal. Ele entra em crise. Tá vendo, Senhor? Jezabel está cheia de profeta aí, maligno. São mais de 3.000 homens do lado dela. São não sei o que. Ele começa a descrever a dor dele para Deus. Quando ele está numa crise depressiva. E sabe o que Deus diz a ele? Diz, olha, Elias, além de você, tem mais 7.000 que não se dobraram a Baal. Então, quando você conta sobre uma sociedade doente, Deus está dizendo a você, como você, tem mais uns 400 ali na Farol, que também não estão vivendo esse padrão de perversidade. Olha, como você, tem mais um ali, nesse mesmo prédio que você trabalha, orando, procurando se tem outra pessoa aqui que ora também. Olha, como você, tem mais outro que não desistiu e não entrou em jogo e falcatrua. Olha, como você, tem vários outros homens que não são imorais, que não desprezam e não destratam suas esposas. Olha, como você, tem mais um monte de mulher que não vende o seu caráter por facilidades. Então a Bíblia está descrevendo aqui, olha, por se multiplicar a maldade no fim dos tempos, o amor de muitos se esfriará, não é todos. O que acontece é que nesse soldado havia uma frieza. Porque a mesma água, gente, que amolece a batata, endurece o ovo. Põe uma batata inglesa e um ovo dentro de uma panela, eles vão ter reações totalmente diferentes. Você tira a batata, tá molinha, dá para fazer um purê, joga a manteiguinha ali, coisa boa. Você pega o ovo, vai ó, trec. O negócio vai estar lá inteiro, cozido. Porque foi o mesmo ambiente? Foi. Mesma panela? Foi. Mesma água? Foi. Mesma fonte de calor? Foi. Mas os resultados foram diferentes. É por isso que você vê um soldado se converter, enquanto você vê outro agir com perversidade. Você começa a entender que isso que sai de Jesus é mais do que uma simples ferida. Você começa a entender a palavra de Deus e você começa a compreender o que Isaías falou no passado. Uma água que representava o Espírito. Todas as vezes que nós falamos de água na Bíblia, isso representa o Espírito Santo, o Espírito de Deus, a presença dele em mim e você. E o sangue representa a redenção. Porque todas as vezes que há uma atitude de dor, de ferida e de perversidade contra mim e você, Deus quer que saia duas coisas de mim e de você: Espírito e redenção. Alguém está te perseguindo, começa a orar por essa pessoa, porque Deus quer que de você flua Espírito, flua água, para que para ela flua sangue, que é redenção e mudança. Todas as vezes que você estiver numa situação de pressão, Deus quer redimir você e quer te encher do Espírito. Tem alguém que não trabalha com você, não age com você da maneira correta? Água e sangue, Espírito e redenção. Eu nunca vi ninguém brigar se não quiser. Só briga duas pessoas se os dois quiser. Você pode deixar alguém brigar sozinho. Você já tentou? É ótimo. É ótimo. Os maridos são ótimos em fazer isso. Sabe como?
eles começam a discussão com a mulher, depois deitam e dormem pro outro lado. E a mulher pensa, eu não acredito que essa criatura tá dormindo, não. Vou acordar ele para engar. Como que ele tá falando isso comigo? Um negócio sério. E ele vai lá e dorme. São ótimos. Você já tentou tirar uma criança de um parquinho? Ela rapidamente não ouve nada, não vê nada, não fala nada. É aqueles macaquinhos, não vejo, né? Não ouço, não falo. Por quê? Porque ela está entretida ali com o que ela quer. Então você não vai conseguir agir sozinho. Você não está tendo uma resposta do outro lado, que você vai ter que provocar essa resposta. Então, se todas as vezes que as pressões forem provocadas contra você, você agir liberando água, que é a presença do Espírito, e liberando esse sangue de Jesus, que reflete redenção, você vai gerar de cada pressão um testemunho. Não é que você não tem sentimentos, não é que você não tem emoções, mas você sabe dar a elas o lugar que elas devem ter na tua vida. De termômetro e não de conselho. A maturidade passa pela pressão. O amor passa pelo desprezo, a divisão. Você percebe que a gente aprende a desprezar as pessoas que não fazem o que a gente quer? Mas a gente não aprende a desprezar a atitude errada para manter a relação? A gente quer amar pessoas que sejam como a gente. Mas o mundo ia ser muito chato se fosse todo mundo igual a mim ou igual a você. Eu ri muito esses dias com a minha irmã, porque ela é uma pessoa bem assim, proativa, ativa, ela é colericona, exata, sistemática. E ela postou um negócio muito engraçado. Ela disse, esses dias eu conheci alguém que tem o meu jeito, a minha personalidade e o meu temperamento. Veredito, não gostei. Porque, no geral, o que mais nos incomoda no outro é aquilo que reflete a gente. Quando você pensa se a pessoa está sendo cabeça dura, porque você é cabeça dura e não quer que o outro seja para você poder ser. Essa pessoa é devagar. Às vezes você é devagar e você quer ter o direito de ser tão devagar que o outro não tem o direito de ser devagar também. Às vezes você é tão perfeccionista que você exige que todo mundo seja perfeccionista para que fale a sua linguagem, mas você nunca se permite deixar umas coisas fora da perfeição de vez em quando. Porque o outro é mais importante que o teu padrão e o teu sistema. O amor que se esfria, ele não se esfria nas grandes coisas, ele se esfria no dia a dia, nas coisas pequenas. Ele se esfria naquela buzinada desesperada. Eu lembro que algo muito engraçado no começo do meu casamento com o Jonatas, que a gente adaptou, é que eu sempre fui uma pessoa que tem uma tendência a pensar muito. Então, eu gero cenários possíveis na minha cabeça e vou atuando. E ele é muito prático, ele é resoluto. E eu lembro que uma vez tinha alguém parado assim na frente, ele fazia, ele buzina. Eu disse, eu não. Buzina, se não vou buzinar. Você já pensou, se quem está na minha frente é uma pessoa idosa, que nem gosta de sair de casa, essa pessoa está dirigindo sozinha, e ela saiu de casa para fazer uma feira, só que está sozinha no carro, eu vou buzinar, essa pessoa vai se sentir mal e vai dizer, eu não posso mais dirigir. Ele olhou para mim e fez, como é que você criou essa história inteira na cabeça? Eu disse, eu não sei, eu só sei que é assim. Quer apostar quanto? Que pelo jeito que a pessoa está dirigindo, pode ser um cenário desse. E aí eu lembro de tirar o carro, passar na frente. E de fato, era um senhor de bastante idade. Com um volante assim na frente, dirigindo lentamente. Aí ele fez, não vai me dizer que tu agora vai acompanhar ele para descobrir se ele vai no supermercado. No final das contas, eu não sei para onde aquela pessoa ia. Mas eu sabia que aquela pessoa tinha sido corajosa depois que eu vi. Pelo simples fato de sair de casa. E talvez a minha buzina parasse aquela pessoa e fizesse ela achar que não dá mais conta de fazer nada sozinho. Porque o mundo, cheio de demandas e de pressa, não tolera mais as diferenças. A gente ri dessa história até hoje. E toda vez que ele ia buzinar, ele dizia, toda vez que eu vou buzinar agora, eu fico pensando, será que na minha frente é alguém? Será que na sua frente é alguém que pela primeira vez colocou um bebê na cadeirinha?
virado de costas, com um espelho na cara. E essa mãe está desesperada, tentando retomar a vida e a rotina, enquanto o bebê dela está no carrinho. E você está tão preocupado com sua próxima reunião que você está buzinando. Porque o teu tempo não está parando mais por pessoas. Porque no final dos tempos o amor de muitos se esfriará. E não vai se esfriar porque as pessoas são más. Elas começam a se esfriar porque a maldade nasce na indiferença aos outros. E na paixão da minha própria vontade. Eu quero esse cargo. Então que se lasque quem estiver na minha frente. Se for necessário, eu vou queimar. Eu vou falar, apontar o erro. E aí eu nunca sou a pessoa que senta do lado e diz, deixa eu te ajudar a corrigir o caminho. Então no fundo ninguém sabe quem é Jesus. Porque os cristãos estão também vivendo um padrão de vida odioso. E a única coisa que nos difere dos outros que não conhecem a Jesus é que a gente continua fazendo tudo isso, conhecendo Jesus, o que é pior ainda. Porque pensam, lá vai um crente. Quantas vezes ser crente envergonhou o evangelho? Quantas vezes ser crente foi ser alguém jovem que agarrou um outro jovem no muro da igreja? Quantas vezes ser crente foi querer Deus até que Deus me desse o que eu queria? Quantas vezes ser crente é ser alguém intransigente que diz, eu não me sento na roda dos escarnecedores, e disso faz uma desculpa para não ajudar alguém que é companheiro no trabalho, que não chora a dor do outro, que não se importa com a necessidade. Ser crente vai participar de um clube social e não de entender que todos os dias eu me levanto como um evangelista na fila do mercado. Eu sou evangelista. Eu não sei como conversar a conversa. Sabe sim, porque tu conversa assim, nossa, vem uma frente fria por aí. É do mesmo jeito, só que falando de Jesus. Como é que você pode ver alguém com a caída ou com a necessidade e você passar como se não fosse com você? É isso que fizeram com o jovem samaritano apanhado no meio da rua depois de um roubo. É só ler a Bíblia. Os doutores da lei, os levitas, todo mundo passou. Mas no fim das contas, o que vão lembrar é se quando nos feriram saiu água e sangue. Sabia que uma pessoa é mais importante que você ser promovido no trabalho? Sentar com alguém e dizer o que você precisa. Sabia que parar por alguém no meio do caminho, desesperado, é mais importante do que teu próximo treino na academia? Ou do que tua próxima agenda? Às vezes a nossa agenda precisa esperar 10 minutos para que o reino ganhe 10 vidas. Às vezes você precisa parar de fazer as coisas no automático. Porque, de verdade, Elon Musk não precisa nem se preocupar muito com o robô. Nós já estamos vivendo como um. Acordar. Comer. Banho. Banheiro. Levantar. Arrumar. Trabalho. Fazer feira. Comprar suprimentos. Ir na igreja. Ir embora da igreja. Exercer um ministério. Ligar por obrigação para os meus pais, para os meus filhos. Fazer dever de casa com criança. Rotina precisa existir, ordem também, mas ser mecânico é a ideia do diabo para não deixar você viver a sua vida bem vivida, porque a Bíblia fala, ei, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Sabe, as pessoas continuam tendo cheiro. As crianças continuam tendo gargalhadas que vêm de dentro para fora. Os mais maduros, os idosos, continuam tendo boas histórias para nos ensinar de onde erraram, para a gente não cair, e de onde acertaram, para a gente fazer igual. A igreja continua sendo um organismo vivo, onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. O café continua sendo lugar, não só para eu tomar um copo de café e comer um pão de queijo, mas para eu sentar e conhecer alguém que eu ainda não conheço. Nossa, quanto tempo você vem na igreja? 8 meses. Nossa, não te conhecia ainda. Gente, ainda tem digital nas mãos, porque onde a gente toca, a gente ainda tem que marcar. O amor de muitos se esfriará, mas não
o de todos. Quando você está ali com alguém que faz alguma coisa por você, seja passando uma feira no caixa, essa pessoa é mais do que alguém que te presta um serviço. É um filho ou uma filha de Deus, esperando a manifestação da glória dele através da sua vida. Você entende isso? Porque se você não entender, você vai ficar satisfeito em ser só o robô. As pessoas hoje estão tão angustiadas que elas não param nem para fazer um carinho num cachorro no meio da rua. As propagandas de sabão em pó têm nos lembrado que as manchas saem da roupa, mas as memórias ficam. Porque nós paramos de acreditar que a vida pode ser bem vivida. E uma vida bem vivida é uma vida marcada pelo amor. É uma vida que não para. Então o amor se esfria, não é de repente, gente. O amor se esfria quando a gente vai se esfriando. E a gente começa se esfriando na fé. E depois a gente vai se esfriando no amor. A gente começa se esfriando em quem Jesus é. E depois a gente se esfria nas nossas relações interpessoais. É tão lindo o que a gente tem construído juntos. Nas últimas semanas nós tivemos tantas coisas. E eu fico encantada com o que a igreja pode ser, como família. No último mês, voluntários dessa casa foram para o meio da praça vender comida, no meio de um evento, para a gente fazer um pouco mais na construção. E era gente correndo para um lado, gente correndo para o outro, gente dançando, gente rindo, gente cantando. E sabe de uma coisa? Ficou leve. E era engraçado, por mais que envolveu o trabalho. Sabe por quê? Porque quando o nosso amor está quentinho, a gente ama ficar uns com os outros. E o que poderia ser só uma demanda, acaba ficando algo gostoso de fazer junto e leve. E aí a gente vê cada pessoa exercendo o seu dom. A gente vê crianças se sentindo amadas, jovens e adolescentes se integrando. A gente vê casais avançando e a gente vai vendo isso acontecer. Porque se o amor não se esfria, ele começa a aquecer uns aos outros. E aí a nossa vigilância tem que ser, rapaz, hoje eu vou ficar em casa, porque a vontade é de ficar sempre se unindo. Porque a gente encontra propósito nisso. Uma vida com propósito é uma vida que foi banhada nesse amor. Quando o amor de Deus entra na nossa vida, gente, tem um negócio dentro da gente que parece que está fluindo assim. É uma luz que parece que vai tocando. Você não consegue olhar para outras pessoas e sair indiferente. Você tem vontade. O que eu posso fazer para te provar o quanto você é importante para Deus? É sobre isso. Quando nós falamos desse 7º derramamento do sangue de Jesus, nós somos capazes de viver todos os frutos do Espírito. A palavra fala para guardar os dons. E fala, mas o maior deles, no entanto, é o amor. Porque, gente, quem tiver o amor vai ter domínio próprio. Porque quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. Se você não se domina, alguém vai te dominar. Se você não gere o teu tempo, uma situação vai gerir ele. A escolha é sua. Quando você ama, você sabe se limitar. Quando você ama, você vai se dominar. Quando você ama, você vai andar em paz. Porque o perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor, que é o padrão de Deus, ele sai do lugar de medo. Se há medo aí, se há inquietação, esse amor não foi aperfeiçoado. Você tem medo de Deus? Temor é diferente de medo. Sabe o que é temor? É quando, por exemplo, um casal é casado e
que a pessoa escolhe não machucar o outro, não é porque ela tem medo, é porque ela carrega um temor de ferir aquilo, de ferir aquela relação. Então a pessoa não age errado, não deixa de agir errado só porque, eu tenho medo dessa pessoa. O que essa pessoa pode fazer com você? A não ser que você viva num relacionamento abusivo, tá? Mas ter medo não é normal. Agora ter temor é um amor reverencial. Eu amo tanto que não quero estragar. Eu amo tanto que não quero ferir. Eu amo tanto que eu quero consertar. Eu amo tanto que eu quero ajudar. Eu amo tanto que eu quero aliviar a carga. Então, temor é isso. Relacionar-se com Deus é num padrão de temor. É onde eu amo tanto o Senhor que qualquer outra coisa fica pequena para capturar a minha divisão de atenção. Eu amo tanto o Senhor que eu não vou estragar o que Ele tem para mim por conta de 15 minutos de um pecado que é uma satisfação momentânea. Eu amo tanto o Senhor que eu vou frear a minha língua do mal. Eu não vou dizer que não quero a vontade de Deus. Você entende? Eu amo tanto o Senhor que eu não vou murmurar. Porque a murmuração, gente, é falta de domínio próprio. Eu achar que eu posso dizer tudo é uma forma de orgulho. É achar que eu sei mais do que Deus para a minha própria vida. É que nem Frankenstein arengando com um cientista que criou ele. Rapaz, foi eu que te criei, eu sei como é que tu funciona. Não que você seja um Frankenstein, tá? É só um paralelo, né? Quando a gente tá em Cristo, a gente fica uma coisinha linda, né? Mas quando a gente não tá, é meio Michael Jackson. É uma coisa horrorosa. A gente é movimentado de fato como uma carne apodrecendo. A gente é pura carne. A gente é pura morte. A morte trazida pelo pecado, a morte trazida pela falta de fé, a morte trazida pela ofensa, a morte trazida pela vergonha, pela rejeição. Mas esse amor não. Gálatas 5, de 22 a 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vê que coisa linda. Tu vai ser benigno com alguém que você ama. Você já ouviu falar essa expressão? Isso é um mal amado, isso é uma mal amada. Você já percebeu que todo mundo que é mal amado é amargo? Nem sempre dá para a pessoa voltar atrás e resolver esse mau amor com quem amou mal ela. Nem sempre dá para você voltar no passado e resolver todas as relações familiares, infância. Mas tem alguém que passeia no teu passado, no teu presente e no teu futuro. O nome dessa pessoa é Jesus. E Ele consegue ir lá e suprir esses buracos emocionais que ficaram ao longo da nossa existência. A palavra fala que Ele é amor. A palavra fala que Ele é essa materialização. Ele é verdade, Ele é vida. E que não há nada maior do que alguém que anda nesse amor. Que se liberta dos padrões antigos. Que se liberta do que era para poder ser o que foi chamado para ser por Ele. Quando a presença de Deus invade as nossas vidas, o amor passa a ser parte constante da nossa história. É aquele tipo de pessoa que você olha assim e fala: meu Deus, como é que você dá conta, hein? Porque todo dia essa pessoa bate ali na portinha do céu. Preciso de Ti, Senhor. Deus me ajuda, Pai, eu não sei o que fazer. Tem hora, meu irmão, minha irmã, que você vai ter que se trancar num banheiro e fazer uma oração de 5 minutos. Você realmente não sabe o que fazer. E você vai parar tudo e vai dizer: peraí. Um pray stop. Uma pausa de oração. E dizer: olha, Deus, eu estou muito chateado. Eu estou muito irritado com essa situação que aconteceu, Senhor, mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que você pode apaziguar as minhas emoções e me encher do Teu amor. Batiza-me com esse amor, Senhor. Que flua em mim essa característica Tua, Pai. Sabe, ser crente, gente, é uma escolha. Um dia desse, uma pessoa estava do meu lado e falou assim: essa pessoa vai ver, eu vou não sei o quê. Você vai ver, vai ver. O próprio Tasmania. Tá nessa coisa de Stitch, né?
Aí todo mundo agora fica o crente Stitch. Vai ver, eu vou me vingar. Stitch vai se vingar. Stitch vai enforcar essa pessoa. E aí a gente vai carregando isso dentro da gente. A gente vai repetindo como se fosse algo normal. Eu vou ter direito de dar um murro. Tu já visse isso? A gente normaliza coisas que são pecado. E a pessoa olhou assim pra mim, esperando a aprovação. Eu fiz aquela cara de crente. E tu vai fazer o quê? Eu? Não vou fazer nada, eu vou ser crente. A pessoa olhou pra mim. E se você quiser, ora por você, pra você ser crente também. Raiva a gente tem. A gente não precisa agir com base nela. A gente pode ser da prateleira de cima. Sabe o que é ser da prateleira de cima? É alguém que está querendo ficar mais pertinho do céu. Não é nenhuma posição de relevância, não. É dizer assim, ai, Senhor, eu preciso. Eu quero ser um sacrifício vivo, me ajuda. É apesar das sensações, a minha reação, ser batizada com esse amor que olhou para um guarda, que feriu, que ofendeu, que machucou, que olhou para o ladrão do outro lado, que olhou para o Pedro que havia negado e disse, ei, eu te amo. Ei, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Ei, entrega o teu coração, porque eu tenho algo para você. Ei, quando eu estou cheio dele, tudo que me apertou, vai sair ele. Vai sair ele. Se aperta uma pessoa com gases, vai sair o quê? Gases. Você pega uma criança que acabou de mamar e sacode ela, o que vai sair? Golfo, né? Quando aperta o crente, tem que sair o quê? Ele. Apertou o crente, tem que sair. Tu és bom, bom, oh. Aperta do outro lado. Eu sou um milagre, estou aqui. Aperta o outro lado, vai sair o quê? Te adorarei, aleluia, aleluia. Apertou o outro lado, vai dizer o quê? Eu vou subir o monte que outros desistirão. Eu vou chegar lá e vou te encontrar. Aí vem uma porrada na cara. Aí sai o quê do crente? O outro lado, pra bater. Aí diz o crente, você vai ver, vai ter que andar comigo. Bora, rapaz, eu ando 1 milha a mais. Contanto que você saiba quem Deus é. Tem que apertar o crente, tem que sair o mais perfeito louvor. Tem que apertar o crente, tem que sair um eu te amo, e Jesus também. Tem que apertar o crente. E tem que sair, eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo na tua, eu entrarei, Santo dos Santos, não sei mais viver, porque quem já pisou em outro lugar, e onde estiver, que glória, a glória de Deus. Quem já pisou em outro lugar,
E quando a gente é batizado com esse amor, a gente pode levar a vida mais leve. Se você for alguém muito ranzinza, talvez você ainda não conheceu esse amor do jeito que você pode conhecer. Você tem que aprender de vez em quando a rir de você mesmo, você sabia? De vez em quando você tem que rir de você mesmo. Quem sabe que é amado não precisa viver um personagem. Tá tudo bem? Você tá seguro? Você tá segura? Você não precisa da aprovação de ninguém. Você tem a aprovação de Deus? Aleluia. Há uns dias atrás, a Lu me deixou bonitona para ir num evento. Lá fui eu. Aí uma pessoa virou assim para mim, ó, e falou, eu cumprimentei a pessoa, saí. E depois dava uma roda de conversa, falei novamente com a pessoa olhou assim para mim e fez: meu Deus, eu nem te reconheci. Aí eu parei assim, né? Pensei que era outra coisa, tonta, devagar, pra entender. Você tá muito diferente, assim, tá bem arrumada. Aí eu parei assim na hora. Aí minha cabeça, o tico com o teco, deu um choque. Aí eu comecei a rir. E eu olhei assim, eu falei, rapaz, de vez em quando a gente tira a cara do pó e põe o pó na cara. Só que eu não percebi, eu achei que a pessoa estava falando de boa. Eu acho que a pessoa queria me ofender. Aí a pessoa ficou desconcertada. Aí eu disse, rapaz, a pessoa estava falando com maldade. Só que aí eu já tinha rido, já tinha feito piada, já tinha brincado com a roda inteira. Aí depois eu ainda fiquei mal. Eu disse, meu Deus, eu devia ter deixado o que a pessoa tentou falar valer, né? Porque eu fui fazer piada, eu fui rir da situação e brincar. Achei que era uma brincadeira, a pessoa ficou triste que não conseguiu me ofender. Eu vou lá para ver se ele consegue me ofender de novo e fica tudo bem. Para eu ser mais crente. Falando sério. Porque às vezes quando você está entendendo que Deus te ama e que você pode amar as pessoas, ainda que elas não tenham nada de bom para te oferecer, a sua vida fica mais leve. Você começa a levar as coisas com a tranquilidade, com uma leveza. Você começa a olhar para as situações e rir de si mesmo. Você pode chegar num lugar sem precisar passar uma plataforma, porque você pode ser um lugar seguro para que os outros encontrem Jesus através de você. Então, quando a gente experimenta essa revolução, a gente começa a ser um sinal para Jesus. A gente começa a salvar a gente. Sabia disso? Você é aquela pessoa que começa a dizer, vamos lá na igreja. Você é aquela pessoa que fala, posso orar por você? Olhe, vem cá. Vamos tomar um cafezinho? Eu quero te contar um milagre que eu vivi esses dias. Você começa naturalmente. Porque quem está cheio de amor, quando aperta, sai o quê? Sai amor. Você quer que todo mundo conheça Jesus. Não é que você fica aquela crente chato, não. Vai pro inferno. Não é que você fica aquela pessoa irritante, que não tem papo. Não, é que quando você começa a conviver, não dá para esconder Jesus em você. A palavra fala que não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo da mesa. Assim seja eu. Assim seja eu, é o que diz a palavra. Como uma luz que reflete quem Jesus é. Então não dá para esconder. Nossa, você mudou, eu mudei. Jesus, deixa eu te falar. Antes eu conheci ele de ouvir falar, mas hoje eu conheço de com ele andar. Meu Deus, o que é isso? Você tá com um sorriso diferente, rapaz. Quando eu era pingus, eu ria de abestalhado. Agora eu rio de agraciado. Menina, mudasse teu jeito de se vestir. É que antes eu era prego e o diabo me batia. Agora eu sou martelo e bato nele todo dia. Que é isso? Tu tem problema não, eu tenho. Mas eu tô na unção do irmão Lázaro. Qual é? Eu vou passando pela prova e dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Esse amor começa a transparecer. João 14, 12 a 15 diz, na verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e ainda fará maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai, e tudo que pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Mateus 28, 18 a 19 diz, e chegando Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu
e na terra. Portanto, ide, ensinai as nações e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ei, o que Jesus está dizendo é que o amor te leva onde a responsabilidade não é capaz de te arrastar. A responsabilidade faz você bater o ponto. O amor te leva a uma hora extra. A responsabilidade diz, faça a sua parte. O amor diz, faz a parte do outro também de vez em quando. A responsabilidade diz, é 50-50. O amor diz, olha, hoje você tem 10% para dar, eu sou 90%. Amanhã talvez você seja 20% e o outro seja 80%. O amor não marca pontos na tabela. O amor constrói história ao longo do tempo. E por fim, vamos praticar o que Jesus está ensinando pra gente? Primeiro, amar não é opcional. É consequência de quem foi amado por Jesus. Manda essa frieza embora aí. Manda essa coisinha protocolar. Oi, querida. Você não tem arrepio não quando alguém fala assim, oi, querida. Oi, querido. Não. Rapaz, se Jonathan me chamar de tal ano, eu brigo com ele. Tal ano o quê, rapaz? Pretinha. De onde vai? O que foi que eu fiz de errado? O que mudou agora? Porque quando eu tô com raiva dali, eu faço Jonatas. Quando eu chamo meu filho pelos 2 nomes, ele já sabe. Eu, Davi e Elijah. Ele já vem. O protocolo briga contra o amor. E quando eu falo protocolo, eu não falo respeito não. Respeito é a qualidade. Mas o protocolo que nos distancia. As barreiras e os muros que criamos. Porque no fundo, o muro é só vontade de se proteger. Só que o muro que te protege da ferida é o mesmo muro que te protege de ser amado e de amar. O segundo, o sangue de Jesus me garante todos os frutos do Espírito Santo. Olha que coisa linda. Às vezes fica lutando tanto para desenvolver o fruto. Ah, eu quero tanto ser paciente. Se você amar, você vai ser. Ah, eu quero tanto ser mais longâmino. Se você amar, você vai ser. Eu quero tanto ser mais assim, sabe? Ativado espiritualmente. Se você amar, você vai ser. E por fim, sou amado. Então minha missão é amar e compartilhar esse amor por onde eu passar. Parece algo tão complicado, mas que é tão simples. Se nós formos batizados com esse amor, a gente vai poder orar e amar. A gente vai poder lutar da maneira certa. Porque tem guerras que a gente vai vencer amando. Eu amo dizer para as mulheres, tem guerra que a gente vence pondo à mesa. Sentando na mesa com quem a gente ama. E dizendo, quer um café? Fiz um bolinho, você quer? Ó, eu fiz aquele feijão que você gosta. Tem batalhas que a gente vence. Simplesmente lutando menos e amando mais. Às vezes o começo da ponte é a quebra do muro. Que hoje nessa noite você possa se levantar agora e ser ungido pelo Senhor para derrubar muros e construir pontes. Começa a colocar diante dele cada área na sua vida onde existem muros. Muros que você deseja trocar por pontes. Uma unção de amor que você ainda não recebeu, você quer receber. Deus, eu ainda preciso aprender a amar. Eu ainda preciso, Senhor, carregar dessa doçura dos céus. Talvez eu até tenha aquela força do céu. Eu tenho aquela capacidade de lutar. Mas Deus, eu preciso aprender a amar. Eu preciso aprender a olhar para os meus filhos e abraçar. Eu preciso olhar para os meus pais e, sabe, dizer uma palavra de gratidão e amor. Sabe, Deus, eu ainda preciso te amar da maneira que o Senhor deseja ser amado. Eu preciso me entregar. Eu preciso chegar nos lugares e abraçar quem ninguém abraçaria, envolver quem se sente excluído. Senhor, eu preciso olhar com os teus olhos. Dá-me os teus olhos, Senhor. Começa agora a colocar diante do Senhor tudo que está aí no teu coração.